Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Esse é o primeiro episódio da nossa 7ª temporada, que tem como tema interoperabilidade na anestesia, conectando dados, levando valor com menos burocracia e mais precisão. Antes de apresentar o meu convidado, eu queria chamar os nossos ouvintes para ouvir as nossas outras 6 temporadas. Tem muito conteúdo sobre qualidade assistencial, gestão, parte financeira, investimentos, negócios, tecnologia, em 6 temporadas com muito conteúdo de muita qualidade. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Marcelo Carniello. Ele é graduado e mestre em administração de empresas, diretor de serviços da Planisa, professor e coordenador da Faculdade Unimed, tem MBA em Engenharia de Produção pela Poli da USP, pós-graduação em Gestão de Serviço de Saúde, Controladoria de Finanças em Saúde e é pós-graduando em DRG, Qualidade e Governança Clínica. É um bom currículo, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Eu te chamei hoje aqui para a gente conversar sobre ciclo de receita hospitalar e também para a gente falar do lançamento do Observatório Anestesia de Valor de 2024, que teve uma colaboração muito especial da Planisa. Então, Marcelo, muito bem-vindo. Se apresenta como você gosta de se apresentar e explica um pouco aí como que você chegou na área da saúde, o que a Planisa faz nessa parte de gestão financeira, que é isso que nós vamos dar uma atenção especial nesse podcast. Olá, Jorge, prazer falar contigo, agradecer aí pelo convite, né? Agradecer aí aos nossos ouvintes. Eu comecei na área da saúde como técnico de radiologia, né? Só mais de 30 anos atrás, trabalhei na radiologia por muitos anos, e foi na radiologia que me despertou para a área administrativa, né? Eu achava, assim, na minha atuação na imagem, uma área muito de produção em massa, aquilo de certa maneira me incomodava, um atendimento muito baseado em volume, sabe? A necessidade de fazer cada vez mais exames. E eu entendia que eu poderia contribuir naquele momento com gestão, com a questão também de recursos humanos, naquele momento, né? Então, eu acabei me enveredando para a área da administração, fiz a administração no Mackenzie, depois iniciei aí a pós, fiz a primeira pós na Faculdade de Saúde Pública e depois em mestrado em administração, como você colocou, e na experiência, já saindo da área da imagem, entrei já na Planisa, né? Naquela época ainda um trainee na Planisa. E na Planisa, na área de consultoria, tive a oportunidade, depois de tantos anos, de desenvolver projetos, tanto aqui no Brasil, quanto na América do Sul e também em Angola, né? Onde a gente está até hoje. E a grande vantagem da consultoria, no meu ponto de vista, é que você tem a oportunidade de vivenciar uma variedade de instituições, né, com características, com questões diferentes, problemas diferentes, dores diferentes. Então, isso acaba gerando mais um aprendizado, para mim, no caso, né, do que o próprio trabalho de consultoria. Então, aqui, Jorge, é um pouquinho um resumo, né, da minha experiência. Hoje, todos esses anos na Planisa, que é uma empresa de consultoria especializada na área de gestão de custos, a gente tem um grande desafio aí de levar informação, né? Que todos nós sabemos que ela não é simples na área da saúde, diante da complexidade que é a área hospitalar, gerar informação para que, a partir da informação, a gente possa direcionar a organização numa perspectiva de controladoria, né? E aí sim conseguir gerar, junto com a organização sempre, bons resultados para que elas possam, né, sobreviver, né,
Porque na saúde hoje sobreviver já é um grande mérito, né? Já, vamos colocar assim, já é um trabalho que não é simples de ser feito. Então é isso, Jorge. Prazer aqui falar com vocês. E Legal. vamos, né? Bom, Marcelo, a maioria dos nossos colegas tem uma ideia do que a Planisa faz. Eu queria que a gente detalhasse um pouco mais para falar qual é o nosso tópico aqui, que é o ciclo de receita do hospital, e vocês auxiliam a fazer a gestão financeira, né, a Certo. previsibilidade, né, da gestão. Você consegue identificar, ver planejar assim, quais são as margens aceitáveis de custo de cada procedimento. Exato. Né, vocês conseguem, eu sei, tira os outliers, fica com uma faixa aceitável de custo, e a partir desse detalhamento desses custos, vocês dividem assim, extremamente detalhado, né? Eu tive contato, o quanto que é o honorário, quanto que é material, medicamento, quanto que é custo de sala, detalha bem isso, para depois você entregar isso e o pessoal poder fazer a gestão, porque eles têm, né, os dados para fazer essa gestão, né? Como que vocês trabalham junto com o hospital, assim, para fazer porque provavelmente o objetivo é melhorar a margem, né? O objetivo O final. objetivo o objetivo, vamos dizer assim, final é garantir a sobrevivência, sustentabilidade, gerar resultado, gerar lucro ou superávit, dependendo da instituição, para que ela se mantenha, né? Então, nós sabemos que mesmo uma instituição filantrópica como uma Santa Casa, um hospital privado ou uma cooperativa como a Unimed, por exemplo, um hospital privado como 9 de Julho, em São Paulo, ou Moinhos, né? Ele precisa gerar resultado, né? Porque ele precisa gerar resultado tanto para manter as suas próprias despesas e custos mensais, assim como para gerar a possibilidade de fazer investimento, né? Eu só consigo investir num novo equipamento, num novo tomógrafo, numa nova ressonância, ampliar o pronto-socorro se eu tiver dinheiro, né? Se eu tiver dinheiro em caixa. Para ter dinheiro em caixa, eu preciso gerar resultado. Então, o trabalho da Planisa vem muito nesse sentido, né? Cada instituição tem suas dores, né? Como eu coloquei. Então, a gente começa entendendo muito claramente quais são os objetivos daquele projeto. Então, às vezes, eu tenho objetivos mais distintos, como um objetivo de implementar um novo modelo remuneratório. A gente sabe da perspectiva da área da saúde no Fee for Service, tão discutido, e aí vem outros modelos também com característica de Fee for Service, mais num modelo de pacote, hoje se fala em bundle. Então, de acordo, vamos dizer assim, da encomenda, né, a gente tem um projeto direcionado. Mas, de modo geral, a Planisa ela aproveita a organização hospitalar, que é uma organização baseada em estrutura de setores. Então, centro cirúrgico, pronto-socorro, unidade de internação, UTI adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal. Ela aproveita essa estrutura de centro de custo e, a partir de uma estruturação de centro de custo, ela vai concentrando informações, dados de receita e dados de custos. Principalmente nesse primeiro momento, muito dado de custo concentrado, então, em unidades, em setores. Então, no primeiro momento, assim, de uma forma bem resumida, nós calculamos os resultados, receita e custo dos setores. Então, o centro cirúrgico, por exemplo, né? Centro cirúrgico, qual é a receita gerada do centro cirúrgico dentro da competência? Competência dentro do mês, normalmente. Dentro daquele mês, eu gerei uma receita de 5 milhões, um exemplo, né? Quanto eu tive de custos e despesas? Eu tive 4 milhões. Então, 5 milhões menos 4 milhões, 1 milhão. Eu tive aí um resultado, uma margem de lucro aí. E nesse primeiro passo que a gente realiza, é um passo, então, da perspectiva do setor. Mas a gente sabe, né, Jorge, todos nós temos essa consciência que o paciente ele não vai ao centro cirúrgico, faz a cirurgia e vai embora para casa, né? Então ele interna, ele passa
para uma unidade de internação, ele faz exames, faz ultrassom, tomografia, exames laboratoriais, passa pelo centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico, a unidade de internação, é uma das etapas desse, vamos chamar assim, desse processo de produção, né? E, portanto, a gente passa nessa segunda fase de uma análise do setor, que é uma análise importante para a gente entender o comportamento de custo e receita daquele setor, custo fixo, custo variável, quanto tem custo pessoal, participação do material, do medicamento, o PME, enfim, e passamos a fazer o custo da jornada desse paciente, nesse caso do paciente intra-hospitalar, né? Naquela fotografia durante a permanência dele no hospital. E aí o que a gente faz? Nós acompanhamos esse atendimento, o paciente tem um número, né, um atendimento, a ele é concentrado o material dispensado dos suprimentos, o medicamento da farmácia, o APME, toda a estrutura que ele vai consumindo ao longo da jornada dele intra-hospitalar. E aí a gente sai de uma visão setorial, que ela tem os seus pontos importantes, mas ela é limitada, né? Porque o centro cirúrgico pode gerar bom resultado, mas a unidade de internação não. Ou o paciente veio pronto-socorro, a gente sabe que, de modo geral, gera resultados ruins, mas aí ele vai para o centro cirúrgico, para a UTI, que normalmente gera melhores resultados. Então, a gente analisa esse conjunto e aí, lá na alta do paciente, a gente diz, ó, esse paciente fez uma cirurgia, uma herniorrafia, uma prostatectomia, uma colestectomia. Qual é o resultado dessa cirurgia? Então, aí nós, a partir do momento que a gente tem o custo do atendimento de cada um dos pacientes, a somatória dos pacientes que fizeram colestectomia, por exemplo, é o custo médio ou mediano daquela instituição. E a receita proveniente do faturamento. Então, tem a receita faturada desse conjunto de pacientes que fizeram colestectomia com o custo desses pacientes que fizeram colestectomia, não só no evento no centro cirúrgico, mas em todo o período de internação. A gente traz essa informação, isso tudo hoje sustentado por um software, né? A Planisa é uma consultoria que tem uma solução, um sistema, um software que nos ajuda a fazer esse processamento, né? Fazer toda essa distribuição, essa alimentação dessas informações para que a gente possa dizer no conjunto de um determinado período quanto custa, por exemplo, uma colestectomia. E aí, como você falou no início, parece simples até falando assim, né? Mas vocês, nesse mundo, né, da medicina, da anestesia, essas coisas todas, a gente sabe, vocês estão me ouvindo aqui, sabem melhor do que eu, que existe, assim, diversas condições clínicas para aquele paciente que fez uma cirurgia de vesícula, né, uma colestectomia. E essas condições clínicas é o que traz a complexidade no processo de apuração de resultado e custo, porque cada paciente, efetivamente, ele é único, né? Então, um paciente jovem, né, que não tem nenhuma comorbidade associada à internação, ele tem naturalmente uma permanência hospitalar, uma condição de consumo de material, de medicamento, de tempo cirúrgico, né, que é diferente de um paciente, por exemplo, mais idoso, hipertenso, obeso, diabético. Então, essas características, elas mudam significativamente o custo dessa cirurgia, por mais simples que seja. No caso, uma colestectomia, uma varize, enfim. Essas particularidades fazem com que eu tenha diferentes custos, comportamentos, para uma mesma cirurgia que aparentemente eu poderia imaginar que eu poderia pegar o custo médio ou a mediana dessa amostra e dizer assim, ó, custa tanto, vamos fazer um pacote assim, porque nós chegamos a um custo. Na verdade, a gente sabe que essas condições clínicas, eventos adversos, condições adquiridas que podem acontecer com o paciente no período de internação, pode mudar tudo. Então, na verdade, essa base de dados a gente precisa estudá-la, sem entender
que é determinante para a colestectomia, que não é determinante, por exemplo, para uma herniorrafia. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, a colestectomia, a origem do paciente é um fator determinante. Se é um paciente que vem da emergência, tende a ter um custo bem acima do paciente que é internado eletivo. Então, como que a gente consegue chegar a essas conclusões? Uma que tem informações hoje já disponíveis na literatura específica sobre essas cirurgias. Outra, baseada nesses dados que são levantados, onde a gente faz o acompanhamento e consegue estatisticamente analisar quais são os efeitos que têm uma correlação, por exemplo, determinante em relação a custo. Então, essas perspectivas, e dependendo, de novo, naquela questão que a gente falou, do objetivo inicial, vamos aqui rapidamente colocar um objetivo. Eu quero definir um pacote, eu sou hospital, quero definir um pacote para um determinado plano de saúde de uma cirurgia de vesícula. Então, não se pode fazer pensando apenas em custo médio. Eu preciso ver assim, se tiver condições adquiridas, qual é a origem do paciente, a técnica da cirurgia pode interferir no resultado. Então, essas questões, elas precisam ser analisadas para que efetivamente eu possa definir esse pacote ou ainda colocar risco associado a esse pacote e definir bundle. Então, é um pouquinho aqui, Jorge, da nossa atuação nesse mundo, né, tão complexo que é a área da saúde, e essa complexidade ela reflete naturalmente na perspectiva de custos. E aí, como garantir para o hospital a venda, a comercialização, a negociação com uma certa segurança, aqueles pacientes que foram outliers, aqueles pacientes que tiveram custo elevado, quais condições, condições clínicas, se forem eventos adversos, quais são os fatores determinantes. Às vezes, a própria especialização do médico, né, a gente sabe também, é um fator que influencia. A gente trabalhou já em hospitais, trabalha, inclusive em hospitais universitários, a gente sabe, né, que, dependendo da especialização do médico, às vezes é residente, ou já tem anos, né, falando de praia, fazendo cirurgia, existem comportamentos que influenciam de forma direta essa perspectiva do nosso hoje, que é a geração de custos e automaticamente como eu vou vender isso, né, na lógica do hospital. Então, esse cenário ele é bem diferente das outras indústrias, né? A gente tem tudo mais padronizado, né? O motor do Virtus, da Volkswagen, ele é igual para tudo Virtus, né? Daquela série lá. Paciente não, né? Cada paciente tem comportamentos distintos e que a gente precisa entender claramente para oferecer isso que a gente vai fazer, para oferecer para o cliente, no caso aí os hospitais, que basicamente estacionalizam, né, unidades de saúde, equipamentos de saúde, a maior segurança possível a hora, por exemplo, que eu coloquei aqui de fechar uma negociação, né, as operadoras, né? Sim. Cara, eu notei várias coisas aqui que dão muito assunto para gente conversar. Bom, eu, desde que eu me formei há mais de 20 anos, eu escuto falar que o fee for service não é sustentável, não dá certo, que tem uma série de problemas, ok? E isso está muito bem entendido. Cara, só que faz 20 anos que a gente não consegue mudar o sistema. E aí se começou a trazer esse conceito de bundles, só que às vezes a gente tenta pegar um conceito europeu, onde eles têm um sistema único de saúde, e tenta aplicar no Brasil, onde a gente tem um sistema com variações gigantescas, com objetivos diferentes. Porque se você tem no serviço público, é um sistema de saúde. Mas na saúde suplementar,
você tem no hospital que é da própria operadora. Então, ali o objetivo é ele prestar o melhor atendimento com o menor custo. É um cenário. Só que você tem outros hospitais que eles prestam serviço para várias operadoras. Então, uma operadora quer pagar menos, mas o hospital quer faturar mais. Então, você tem ali um certo conflito. E o conceito de bundle europeu ele é bem diferente do que a gente está fazendo no Brasil. No Brasil, a gente Uhum. está praticamente dando um teto de gasto. Uhum. Então, assim, não é exatamente o conceito original, que se media desfecho, se olhava para uma série de outras coisas. A gente Sim. está basicamente estruturando e a operadora está te dizendo assim, ó, cara, eu aceito pagar até tanto para esse tipo de situação nesse perfil de paciente. Que esse é um dos Uhum. trabalhos que vocês fazem, quer dizer, ó, só que não adianta pegar o procedimento só, porque dependendo do teu perfil populacional, né, você atende mais pacientes idosos, você tem pacientes mais jovens, é plano empresarial, que em geral são pacientes em idade produtiva, são pacientes normalmente mais saudáveis, né? Tem diferentes. Então, a mesma negociação de bundle num hospital pode não ser adequado para um hospital na mesma cidade ou em lugares diferentes. Perfeito. Como que você está vendo essa negociação assim desses bundles, desses pacotes com as operadoras? E assim, quem que está solicitando isso? É a operadora que está querendo solicitar ou está partindo do hospital? Acredito que é da operadora, né? Sim, é da operadora. Quem paga normalmente procura mudar essas formas de remuneração, né? Então, você disse bem, Jorge, o Fee for Service, naquele modelo que é o criticado do conta aberta, né, que eu lanço na conta e faturo para a operadora, ele é questionado, para ser sincero, quando eu saí da radiologia, entrei nesse mundo, né, da gestão. Eu ia nos congressos da hospitalar, que era gerenciado pelo San Camilo, né? Coisa lá do passado e tal. E nesse congresso eu comecei, vamos dizer assim, na área da gestão, aí isso é em 2000, 99, 2000, né? Já era assunto, né? Esse questionamento, pagando por volume, gera desperdício, essas coisas todas que não há dúvida que são verdades, mas só que existe aí barreiras, né? Então, até hoje, e a oportunidade que eu tenho pela Planisa é de trabalhar em hospitais espalhados no país, às vezes no eixo aqui São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, você vê mais iniciativas, até iniciativas, né, até relevantes, saindo desse modelo para modelo de pacote. Você vê algumas coisas de captação, né? Algumas redes verticalizadas trabalhando com captação e tal. Mas mais na esfera regional, em pequenas cidades, cidades médias, espalhadas pelo país, ainda reina, na minha percepção, o modelo do Fee for Service. E ainda reina uma coisa que eu falo também há muitos anos, que é a ausência de informação. Então, assim, se eu não tenho informação como hospital, eu não tenho segurança para virar a chave, sabe? A operadora pressiona cada vez mais para a mudança, porque ela sabe do desperdício, dos custos elevados que tem o modelo tradicional. Só que eu, como hospital, eu tenho muitas vezes uma mentalidade ainda que eu acredito que aquele modelo ele é a minha sobrevivência. Associado a isso, eu não tenho informação que me ajude a dizer assim, ó, vamos sair desse para esse, que você observe, você tem informação que te garante a negociação. Então a operadora muitas vezes vem meio numa goela abaixo, sabe? Falando aqui português, claro, para o hospital não tem informação e aí fica
essa briga de surdo e mudo, quase, sabe, na área da saúde, e isso permanece até hoje, de um modo geral. Como eu disse, a gente vê aí modelos, né, muito de evolução para pacote, bundle muito, quase não vejo. Vejo uma perspectiva muito do bundle no Brasil associado ao DRG, né? Então, mas o que está faltando, e aí, na minha opinião, é claro, falta informação e falta aquele espírito de que nós estamos efetivamente precisamos trabalhar juntos, sabe? Então, a área da saúde é ainda desafiadora porque eu tenho a operadora de um lado do ringue, o hospital do outro lado e os dois ficam se degladiando. Isso não é bom para ninguém, a gente sabe disso. Mas como mudar essa chave? Mudar essa chave, na minha perspectiva, eu preciso ter informação. Hospital, né? Preciso saber que a fotografia do meu hospital, o que está gerando, quanto está custando, qual é o resultado que eu estou tendo, se aquela oferta que está sendo feita faz sentido, se não faz, meus concorrentes, você vê que na área da saúde a gente tem pouca informação, né? Você vê, tem um aqui, outro ali, um observatório e tal, pouca informação. Esse cenário ainda, ele acaba gerando essas desconfianças generalizadas que não promovem aquilo que seria melhor para todos, né? Talvez aí um compartilhamento que eu costumo falar, né? Compartilhar ganhos, né? Tanto o ônus quanto o bônus entre operadora e hospital. Existem várias outras questões, mas eu acho que essa desconfiança associado à ausência de informação e associado a um mindset, né, uma mentalidade que não é muito de se arriscar, de querer inovar, de ficar meio naquela situação porque o passado deu certo, sabe aquela coisa? No passado deu certo, só que o passado é passado, né? Aquela perspectiva de desaprender, que efetivamente se fala muito, mas eu acredito de verdade, eu acho que nós temos todos um grande desafio de esquecer coisas que ficaram lá no passado, tentar arriscar um pouco mais, mas para que eu possa arriscar, eu preciso ter informação para que me dê sustentabilidade na negociação. Hoje, Jorge, as negociações eu acompanho, é feita no escuro do hospital, sabe? Então, na maioria das vezes, ele pega tá numa cidade, o concorrente ele está vendendo a quanto lá a cirurgia de colestectomia? Ele está vendendo a 2.000. Opa, 2.000. Vamos vender então a 1.900. Fazer preço baseado em mercado, ok, mas só que o 1.900 pode ser que está custando 5 para você produzir e você está no escuro fechando a 1.900. Aí o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro no caixa. Mas por quê? A saúde é não sei o quê, não é o médico, é não sei o quê. Não, é que você está tomando decisões sem informação. E aí, sem informação, a chance de não dar certo é muito grande. No passado era diferente, né? O cenário era menos competitivo, não, os modelos eram diferentes, não tinha tanta questão aí de operadora, né? Mas hoje a realidade é outra, né? Você vê os grandes grupos chegando, verticalizadas, baixo custo. Então, assim, é um desafio aí para todos nós, mas eu coloco muito essas perspectivas aqui que eu coloquei para vocês, para você, no caso, como talvez os principais problemas que a gente tem aí, que nós não conseguimos de forma, sim, de uma forma geral, lógico, né, resolver ainda, tá, Jorge? Cara, você tocou num ponto assim que é quase um mantra aqui na Nestec, né? Que nós somos uma empresa de dados. A gente se preocupou em fazer os nossos sistemas se preocupando com a
gestão do dado desde o input inicial que é feito, de forma que a gente consiga estruturar, acompanhar e gerenciar esse dado para trazer informação relevante. E eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que a grande dificuldade que a gente tem hoje para a gente gerenciar esse tipo de coisa é a informação, e é a informação de saúde do paciente. Não é a informação financeira. Porque se o Propofol custou R$ 15, está escrito lá que custou R$ 15. Quanto que a operadora paga no código da colecistectomia? Tantos reais. A diária de internação é tanto. Esse é um dado que ele é mais, que ele é uniforme, é só você pegar esse dado. Ele é matemático. Sim. O dado biológico, ele tem uma complexidade. Eu vou olhar para a idade. Sim, mas daí na idade você pega um paciente que tem diabetes tipo 1, que já tem lesão renal, ele tem 20 e poucos anos, ele já tem lesão renal. Mas você pode ter um paciente de 70 anos, que é um paciente idoso, saudável, que Exato. então, assim, nós temos que olhar, e o DRG é uma saída, né, que é o Diagnosis Related Group, para você tentar Isso. colocar se é emergência, se tem infecção, se não tem, qual é a patologia, e isso ir dando esses modificadores. Só que aí Exato. agora eu olho com a minha visão de dia a dia do médico. Cara, da onde nós vamos tirar essa informação? Os nossos prontuários, todo escrito em texto, cheio de sigla, cheio de escrita errada. A gente não consegue pegar essa informação, e aí você não tem informação na gestão, essa informação, e mesmo que assim, você decida, vou implantar o DRG aqui no meu hospital. Cara, mas baseado em quê? Da onde você vai tirar? Porque o DRG, ele te dá uma estrutura de dados. Você vai ter que Exato. tirar esse dado de algum lugar. Então, Sim. hoje, eu vejo que o grande buraco negro que a gente tem dentro do setor da saúde é a falta de dado da saúde, da condição do paciente. Esse é Sim. o, esse é o ponto mais crítico que eu vejo aqui. Eu concordo contigo, Jorge. Eu acho que, pela própria experiência na Planisa, assim, não é simples gerar informação. Porque para gerar informação é preciso de coletar dados, e dados qualificados, né? Então, é complexo a área da saúde, um hospital, processos, pessoas, né? Não é simples. Mas até hoje ainda, de um modo geral, né? Tá? A gente tem muita dificuldade na geração de boa informação. Prontuário, como você colocou, é um deles. Tem hospitais que têm prontuário digitalizado, já organizado, mas eu tive a oportunidade já de trabalhar em os grandes hospitais, onde o CID, por exemplo, é terrivelmente preenchido. Eu não sou médico, né, como a gente colocou aqui, mas para que eu possa formar o DRG, um algoritmo, né? O DRG é um complexômetro, ele mede a complexidade assistencial do paciente internado. Agora ele não faz como nada, né? Não faz nada sozinho, né? Eu preciso dar os inputs, preciso entrar dados. E preciso entrar dados de qualidade. Então eu preciso saber qual é o CID primário, secundário, que motivou aquela internação, né? Para que eu possa gerar, inclusive, uma perspectiva aí de quantos dias esse paciente vai ficar internado. Então, assim, existe um caminho ainda, um caminho longo, e esse caminho também ele tem essa questão, mas gera oportunidades, né? Para que a gente possa, junto com as instituições, ajudar na organização desses dados, e a Planisa faz isso nessa perspectiva financeira, que é necessário organizar essa base. Organizar essa base não é simples, porque ela exige mudanças de processos, ela precisa fazer com que as pessoas entendam que aquele jeito que ela fazia não dá mais, precisa fazer de outro jeito, ela precisa imputar corretamente aquele código daquele procedimento, ou o médico daquele CID. Então, assim, é um aprendizado associado a processos para que, uma vez organizado, no caso o prontuário, como você colocou bem, custa uma série
de dados que precisam ser coletados, contábeis, de tempo cirúrgico, por exemplo, de consumo de OPME, de materiais, uma infinidade de dados para que eu possa gerar lá na ponta a informação. E essa informação seja valiosa, porque também tem uma questão importante, né? Não sei se você concorda, João. Eu preciso saber o que eu faço com isso, né? Então, assim, isso é um outro problema, sabe? Porque a Planisa, ela, nessa linha financeira, ela vai, organiza junto com a instituição, né? Não faz nada só, ninguém faz nada sozinho, né? Organiza, coleta, processa, metodologia, gera informação. Ah, a colestectomia está custando 3 mil. Ah, bom, exemplo, né? A gente ficou hoje na colestectomia. Bom, e o que eu faço com isso agora, entendeu? Então, assim, muita informação ou muito dado lá, eu preciso saber o que eu faço com ele. Esse é um outro problema, tá? A gente também enfrenta isso, né? É uma série de BIs, de relatório, de gráfico colorido, aquela coisa linda, mas e, efetivamente o que eu estou gerando de resultado com todo esse investimento que eu fiz, né? De software, BI, sistema, gráfico, Excel, né? Enfim. Então, acho que essa perspectiva aqui que você coloca, ela faz muito sentido e é efetivamente o que a gente, como empresa de consultoria que tem consultoria e uma solução, um software, enfrenta diariamente, né? É todas essas etapas e lá no final dizer, ajudar a organização a dizer, ó, então essa negociação é boa porque gera melhor margem de contribuição, essa aqui incentiva isso, incentiva aquilo, como uma perspectiva, como eu falei no início, de controladoria, né? De você ajudar a instituição a direcionar seus esforços para um determinado caminho, né? Para uma determinadas especialidades médicas, por exemplo, né? Porque eu não fugindo muito do assunto, Jorge, mas falando aqui me veio em mente assim, né? Como nossa atuação aqui, principalmente de vocês, é muito de centro cirúrgico, né? Anestesia. Eu vejo assim, o centro cirúrgico, nessa perspectiva de que a gente está falando, é um centro cirúrgico muitas vezes que faz tudo, sabe? Aquele centro cirúrgico que faz tudo no sentido de atende todas as especialidades, cirurgias, de todo jeito, tipo, tamanho. Normalmente, esse centro cirúrgico, na nossa perspectiva, é um centro cirúrgico ineficiente. O que a gente entende na Planisa, trabalhando tantos anos já, inclusive fazendo curso de centro cirúrgico, é que o centro cirúrgico que ele é especializado, ele faz ou atende um volume reduzido de cirurgias, mas que faz muito, sabe? Ela gera especialização, gera aprendizado. Ao gerar aprendizado, ele é mais eficiente, fica menos tempo no centro cirúrgico. Ao ficar menos tempo no centro cirúrgico, custa menos. Ao custar menos no centro cirúrgico, que é um setor de altíssimo custo, eu gero menor custo em toda a linha cirúrgica de procedimentos. Automaticamente eu torno aquilo que eu vendo, a cirurgia, de menor custo, portanto mais competitiva. Então, assim, alguns aspectos como esse daí são interessantes. É lógico que muitas vezes isso tem várias interpretações, né? Mas a gente está convencido que um centro cirúrgico faz tudo, sabe? Vocês sabem melhor do que eu, tem uma tendência a ser ineficiente, a desperdiçar mais materiais, tempo. Às vezes a gente associa desperdício a materiais e medicamentos, mas eu tenho que dizer que o tempo, né, é o fator determinante dentro do centro cirúrgico. O centro cirúrgico deve ser um pit stop, sabe? Garantindo toda a qualidade, mas que nem na Fórmula 1, assim, sabe? Eu sempre falo isso. Porque cada minuto no centro cirúrgico é muito caro. Eu teria que utilizar o centro cirúrgico assim, o máximo possível, dentro do dimensionamento que eu tenho, com
a melhor eficiência possível, com a melhor produtividade possível, porque isso vai impactar de forma relevante o custo de tudo aquilo que passa no centro cirúrgico. Então, a gente fugiu um pouco aqui da tua pergunta, mas era, falando aqui um pouquinho dessa questão, me veio muito essa perspectiva nossa aqui, da utilização do recurso, sabe, desse eficiente desperdício, e da especialização como um fator, um motor propulsor para a geração de eficiência e geração de melhores resultados lá na ponta, né? Você fugiu de um assunto um pouco, mas caiu no próximo, né? Que era justamente a questão do custo de sala, o custo fixo que representa o centro cirúrgico. A gente sabe que na estrutura de setor, o centro cirúrgico representa uma grande unidade de custo fixo dentro da estrutura como um todo, mas segundo o relatório da ANAP, a maioria dos pacientes que internam são cirúrgicos. Os pacientes que entram no hospital, eles fazem mais de uma cirurgia por paciente que entra no hospital. Então, assim, os hospitais no Brasil, eles são cirúrgicos. O centro cirúrgico é uma grande unidade de custo fixo. As duas maiores fontes de renda dos hospitais são OPME, né, materiais, medicamentos, consumo de material, medicamento, OPME, e internações. O maior responsável pela renovação de leitos de um hospital é o centro cirúrgico, porque você opera, dá alta para o paciente. E é o setor que normalmente mais consome material. Então, na nossa visão aqui da Nestec, nossa visão de negócio, o centro cirúrgico é um dos pontos fundamentais. A eficiência do centro cirúrgico, se você vai ter lucro, você vai ter prejuízo na tua instituição. Sem dúvida, Jorge, sem dúvida. E até no observatório da anestesia de valor que nós vamos lançar, a gente fez uma sessão extensa em colaboração com a Planisa, pegando esses dados de custo fixo, custo variável, como olhar para o break-even, que é aquele ponto de equilíbrio onde você vai começar a ter lucro, como gerenciar, dados de ociosidade, e inclusive pegamos uma das cirurgias que destrinchamos com mais detalhamento, que foi a gastroplastia, uma cirurgia que está sendo muito realizada, né? Então, a gente fez uma colaboração realmente que ficou muito boa, pegando os nossos dados mais de assistenciais do paciente, da operação do centro cirúrgico, com os dados financeiros da Planisa, realmente ficou um material inédito e muito relevante, trazendo justamente esse conceito, né? Cara, você tem que olhar para o custo fixo, sala parada é prejuízo, é desperdício, troca de sala lenta é desperdício, cirurgião que demora é desperdício, anestesista que demora é desperdício, e não só você tem que gerar lucro suficiente para pagar o teu tempo de ociosidade. Eu falo, não, mas aqui a minha cirurgia deu lucro, mas a tua sala ficou 4 horas parada, o custo médio da hora de sala está em R$ 1.300 por hora. Exato. Não, perfeito, Jorge, é isso mesmo. Se eu tivesse que colocar aqui por onde eu começaria, né? Vamos imaginar assim, eu estou com uma dificuldade de gerar resultado na minha instituição, por onde eu começo? Nessa linha econômica, lógico, né? Eu começaria pelo centro cirúrgico. O centro cirúrgico é custo relevante, normalmente é o campeão em custos, no bom sentido, né? Ele naturalmente consome muito recurso. Então, começar pelo centro cirúrgico é relevante. Eu não vou começar pelo copinho do café, que às vezes eu tiro, mas vou começar pelo centro cirúrgico, porque lá eu sei a relevância que tem. E cada minuto conta. E você sabe, Jorge, que o centro cirúrgico, na possibilidade de horas que ele normalmente tem disponível, ele tem uma ocupação baixa. Isso é um desafio também de décadas, sabe? Sei que tem horas que naturalmente o centro cirúrgico vai ter uma ocupação ruim, né? Madrugada, esses horários, enfim, mas ele tem naturalmente uma ocupação muito concentrada no período da manhã e às vezes alguns dias da semana. O que quer dizer isso? É um pouco o que você falou. Eu tenho uma estrutura de custo fixo gigantesca
no centro cirúrgico, e se eu não estou utilizando esse centro cirúrgico, essa estrutura de custo fixo é como um reloginho na parede, ele não para, ele existe e vai participar dessas cirurgias que estão sendo realizadas, poucas ou muitas. Então, esse dimensionamento de custo fixo, a utilização da cirurgia, do tempo, né, para que eu possa fazer no tempo nem a mais nem a menos, sabe? Para que eu tenha consciência de que cada minuto que eu desperdiço a mais, por exemplo, para limpeza, ou para preparação de sala, ou para a própria anestesia, ou para a própria cirurgia, ela incorpora no custo daquela cirurgia que vai incorporar no resultado da instituição. Então, eu preciso colocar o foco concentrado para otimizar o processo no centro cirúrgico, avaliar junto com as equipes, que às vezes a gente tem dificuldade para conversar também, né? Às vezes eu acho que é uma coisa, mas eu preciso mergulhar dentro do centro cirúrgico, junto com o médico, anestesista, cirurgião, enfermeiros, enfim, para entender aquilo, para que juntos possam oferecer alternativas para girar mais, para diminuir o máximo possível no tempo do paciente no centro cirúrgico e olhar com muito carinho esse dimensionamento, sabe? Da estrutura de salas, da disponibilidade de sala, dessa questão que nós falamos aqui, que é o custo fixo. Então, aqui eu acho que fica aqui uma mensagem, não é nenhuma novidade, mas o centro cirúrgico, ele é sem dúvida, né? Lógico que tem outros, né? Mas é um setor onde os números mostram, né? Principalmente falando aqui de Planisa, muitas possibilidades de melhoria, principalmente na utilização desse custo fixo, tá? Perfeito. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, fala na Nestec, mas daí a gente tem no nosso viés, né? Aí você, como diretor da Planisa, confirmando isso, traz uma outra autoridade, né? Olha, eu não tenho dúvida da ociosidade que a gente tem no centro cirúrgico e dos desperdícios que a gente tem, né, de medicamento, de material, mas aquilo que parece que a gente às vezes não consegue enxergar, né? Porque o medicamento ele está ali físico, né? Se desperdiçou, jogou, parece. Agora, o tempo, sabe? Tempo é ouro num hospital. O centro cirúrgico é mais ainda, né? Então, se a cirurgia deveria, e a gente sabe, vocês também, pelo jeito, confirmam, a cirurgia deveria demorar 50 minutos. Ela demora 2 horas. Ok, tem casos que tem justificativa, não estou eu aqui para dizer que não, mas tem casos que demora 2 horas porque não tive atrasei para começar, né, preparação de sala, fui fazendo, não teve aquele foco concentrado nessa perspectiva de que eu preciso diminuir, fazer o tempo ótimo, né? Ninguém está falando aqui para prejudicar a qualidade, muito pelo contrário, né? Para fazer a qualidade que já existe ou até mais, mas isso é totalmente possível de ser feito dentro dos números que a gente tem, melhorando esse tempo, e aí não é só tempo de cirurgia, anestesia, é limpeza, é preparação de sala, é todo aquele conjunto que envolve uma equipe multiprofissional dedicada àquele processo para que a gente possa ter uma otimização e um dimensionamento. Por que eu estou falando de dimensionamento? Eu tenho hospitais que têm, exemplo, 5 salas, que está com uma ocupação de 30%. 30%. Aí decidem mais 5 salas. Né? Bom, você tem 5 salas com 30%, se colocar mais 5, vai para 15%. Né? Então, esse entendimento de que, ok, você quer aumentar, porque tem na segunda, na quarta, está congestionado o centro cirúrgico de manhã, mas e a perspectiva do todo, né?
Eu vou aumentar o custo fixo, a cirurgia vai ficar mais cara, o procedimento cirúrgico, aquele atendimento do paciente vai ficar mais caro. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Essa é a pergunta, né? Quem vai pagar? A operadora não quer pagar, né? Ou não está nem pagando mais. Então, assim, essa perspectiva da lição de casa, né? Que é a otimização do custo fixo, da conscientização dos profissionais, que a gente sabe que os cirurgiões, né, às vezes vêm para o hospital uma vez cada 4 meses, aí faz pouca cirurgia no meu hospital. Então tem uma série de questões que precisam, obviamente, de ação, né? A gente está, de certa maneira, aqui chovendo no molhado, mas assim, são perspectivas importantes para poder ser definitivamente mais competitivo, né? Perfeito. Competitivo, sobreviver, né? Sim. Se vocês quiserem, nós ouvimos uma avaliação bem detalhada, vocês vão ter que ver o nosso observatório de anestesia de valor na sessão compartilhada com a Planisa, que vai ser lançado no Copa agora no final de abril. Marcelo, uma última pergunta. A gente, como o anestesista, é o cara que fica o dia inteiro no centro cirúrgico todos os dias. É o profissional que mais fica dentro do centro cirúrgico. Certo. E a gente vê assim, ó, cara, todo mundo sabe, tem cirurgião que demora muito, que não tem resultados tão bons, e que demora, ou que consome muito material. A gente vê isso no dia a dia. Você viu instituições, a partir de uma análise de dados realmente financeira, assistencial, dizer para o cirurgião, cara, você precisa mudar a sua conduta, ou nós não vamos mais fazer essa cirurgia aqui porque nós estamos com um resultado ruim, seja ele financeiro, seja ele assistencial. Você vê esse movimento começando a acontecer, cara? Eu vejo o movimento, sabe, Jorge? Eu acho que ele existe. Ele é incipiente ainda, né? Vamos colocar assim. Mas se eu colocar aqui que existe uma luz aí no final do túnel, sabe? Eu vejo algumas instituições com um projeto de governança clínica, sabe? De fortalecer a questão de que o paciente, sim, ele é o nossa maior atenção, é o centro do cuidado de verdade, sabe? Onde eu preciso colocar minha equipe médica para esse objetivo central, trazendo a importância de que eu faça o tempo certo, mostrando ao médico por que isso é importante, inclusive sobre a perspectiva financeira. Eu vejo aí numa perspectiva minha pessoal, mais algumas instituições também criando modelos remuneratórios para o médico, para tentar incentivá-lo nessa linha. Eu, Marcelo, tá? Não é Planisa. Eu, Marcelo, eu não sou muito assim, eu não vejo isso com muito bons olhos, porque um hospital, no meu ponto de vista, ele é multiprofissional e o resultado da assistência é um conjunto de ações que, inclusive, do médico, mas não só dele. Então, essa questão de bonificar o desfecho para o médico ou do resultado daquela cirurgia. Bom, o cirurgião, o anestesista, eles têm as suas responsabilidades, mas não são únicas no desfecho daquele paciente. Se o material esterilizado ele não foi bem esterilizado, o cirurgião não tem culpa, o anestesista muito menos, e ele não pode ser prejudicado por isso e vice-versa. Então, mais baseado na tua pergunta, existem iniciativas, sabe? Eu vejo. E, no meu ponto de vista também, eu entendo que esse é o caminho. Ele não está ainda muito claro, a gente tem uma série de dúvidas, essa questão do desfecho, do bundle, né? Tem uma questão da própria operadora, que ela é resistente a investir em prevenção, porque aí aquele paciente logo muda de operadora, vai para outra. O cenário é complexo, mas existem, assim, iniciativas que eu vejo, sabe? Alguns hospitais aí que trabalham já há muito tempo nessa perspectiva de trazer um médico, sabe?
para essa linha, inclusive essa linha de econômica, sabe? De mostrar o resultado, dele entender também o quanto está custando, né? E de envolvê-lo cada vez mais, que é sem dúvida o principal ator em tudo isso, nesse entendimento claro que eu preciso conciliar, né? A assistência, a boa cirurgia com essa perspectiva econômica também, ela faz parte do conjunto, né? Então é um pouco isso, tá, Jorge, que eu vejo. Mas a gente tem que ser otimista, né? A gente sabe que os passos são lentos muitas vezes, mas a gente tem que ser otimista e trabalhar no sentido que a gente possa fazer mais com menos, atender mais paciente com menos, né? O próprio DRG mostra isso, né? O quanto de dias o paciente fica além do necessário. A gente já tem contas da planilha que não precisava construir mais um hospital, por exemplo. Poderia utilizar aqueles que eu tenho de uma forma mais eficiente, com melhor produtividade, eu ganharia um hospital, entendeu? Em leitos, né? Essa, essa, esse tipo de informação, ela precisa ser compartilhada, sabe? Para que a gente possa juntos, não é a Planisa, não é o gestor, mas é a equipe direcionar a instituição para esses melhores resultados, não só financeiros, mas também financeiros, porque a conta ela é estreita na grande maioria das instituições, né? Sim, perfeito. Marcelo, muito obrigado, cara. A gente já está com um bom andamento aqui. Muito obrigado por muito conhecimento, compartilhar seu tempo, essas informações com a gente. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e como que eles podem entrar em contato com você ou conhecer o trabalho da Planisa, como seriam as melhores formas. Claro. Primeiro agradecer você, Jorge, aqui pela parceria aqui nessa quase uma hora já, né? Então, agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar aqui, agradecer o Diógenes, né, que é um amigo aí já que a gente já conversa já há um bom tempinho. Deixar a mensagem dessa perspectiva de que a gente traga para as nossas conversas essa questão econômica, sabe? Eu acho que é fundamental a gente gerar informação que agregue valor, não é qualquer informação, é informação que agregue valor, que faça sentido para o médico, para o anestesista, porque às vezes a gente vem com informação que ele, sabe, não faz. Então, traduzir isso é fundamental. Deixar aqui o convite para que a gente possa continuar essa conversa pelo LinkedIn, né? Eu uso muito o LinkedIn, plataforma todos nós conhecemos, né? Marcelo Carniello, digitou lá, vocês vão me encontrar. Fica o convite lá para a gente se conectar. E, por fim, agradecer a quem aguentou firme aí, né? Ficar por uma hora aqui ouvindo eu e o Jorge aqui falando um pouquinho todas essas questões aqui que tenho certeza que motiva todos nós e que precisamos, né, discuti-las e mais do que discuti-las, precisamos ter ações para que a gente possa resolver essas questões aí que se arrastam muitas delas há anos, né? Então é isso, agradecer mesmo, Jorge, obrigado e estamos aí à disposição. Marcelo, eu que agradeço, foi ótimo, foi um papo muito bom, assim, a conversa vai fácil, né? De mensagem final, eu vou lembrar os nossos ouvintes do Observatório da Anestesia de Valor, que tem uma parte extensa de colaboração com a Planisa, com toda essa análise financeira, custo fixo, custo variável, break-even, como gerenciar ociosidade. A gente fez uma análise de ociosidade, contextualizando essa questão de quanto você tem de desperdício no seu centro cirúrgico, olhando desde assim, quando que as cirurgias começam, tempo de sala, quanto a sala fica ocupada ou não ocupada, e isso impacta diretamente no resultado financeiro. E se a gente não colocar paralelo ao cuidado financeiro, ao cuidado assistencial, ao cuidado financeiro, não vai ter sustentabilidade no sistema para nenhum de nós que trabalhamos nesse sistema. Então,
Queria agradecer muito, Marcelo, o pessoal que nos escutou até agora. A gente tem outras 6 temporadas de muito conteúdo no nosso podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, forte abraço.